O Ministério Público do Trabalho aqui do estado do Piauí participou de uma operação que resgatou 18 trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo. A ação foi no norte do estado do Piauí. Mais detalhes ao vivo com a repórter Edna Maciel. Oi, Edna, boa tarde para você. Uma situação, na realidade, conta pra gente em que situação estavam esses trabalhadores. Boa tarde, Lívio, e a todos que nos acompanham. Realmente uma situação muito difícil, muito triste. Esses 18 trabalhadores, eles estavam, como você falou, nessa região norte do Piauí, mais precisamente foram encontrados em Jatobá do Piauí, e foram encontrados também em Castelo do Piauí. E sim, Lívio, em situação análoga de trabalho. Ou seja, isso quer dizer, sem nenhuma condição, você que está aí nos assistindo, de higiene, de alimentação, de dormida. E pior, Lívio, um adolescente de 16 anos estava entre esses 18 trabalhadores que estavam fazendo, então, um corte da folha de carnaúba. Eu vou agora conversar com o procurador do trabalho, Edno Moura, e ele vai conversar, vai dar mais detalhes dessa operação, uma operação que envolveu também outros 5 órgãos. Boa tarde. Como foi esse resgate, como é chamado, quando nós encontramos pessoas, quando vocês encontram pessoas nessa situação? Veja bem, é programada uma operação como essa, A gente costuma fazer isso ao longo do ano e as frentes de serviço são mapeadas. Chegando lá, se a gente encontrar alguma das 4 hipóteses que podem configurar o crime de trabalho escravo, ou seja, uma jornada exaustiva de trabalho, ou trabalho degradante, ou uma servidão por dívida, ou trabalho forçado, a gente resgata os trabalhadores. No caso específico dessas 2 operações, eles incidiram no trabalho em condições degradantes, que é uma das hipóteses que configura, como você relatou, são pessoas que estão sem a absoluta situação de dignidade dentro do local de trabalho, com alojamentos inadequados. A gente encontrou pessoas que estavam alojadas ao relento, sem nenhum tipo de proteção aqui, nem de cobertura, nem a lateral, a condição de alimentação, de água, de equipamentos de proteção individual, sem registro. Tudo isso configura o trabalho degradante para fins de trabalho escravo. Inclusive, como os nossos espectadores estão podendo conferir aí nas imagens, ou já conferiram, enviadas pela assessoria de comunicação. Mas a grande pergunta e essas pessoas que estavam envolvidas, responsáveis, entre aspas, por esse trabalho? Ao nosso conhecimento, são 3 pessoas que tinham um relacionamento, eram empregadores ou eram dados como produtores, fornecedores de uma indústria lá em Campo Maior. O senhor pode confirmar e dar mais detalhes sobre isso? Exatamente. Essa operação, nós tivemos um avanço em relação a operações anteriores, porque nós conseguimos identificar aquele empregador que se esconde atrás de pessoas sem a menor condição financeira de empreender, ou seja, de realizar essa atividade de extração da palha da carnaúba. Nessa operação, nós conseguimos identificar os 2 responsáveis pelos trabalhadores foram resgatados e um terceiro, que não houve resgate, mas ele também se escondia atrás de pessoas para tentar fugir e escapar da responsabilização. Então, nós tivemos esses 2 agora, é um avanço, nós vamos colocá-los na lista suja, eles vão responder tanto penalmente como civilmente, pela prática desse crime que está previsto aqui no nosso Código Penal. E o montante que deve ser pago, ou que foi pago já a esses trabalhadores que foram encontrados nessa situação, procurador? Pois nas 2 operações, somando, no caso, os 2 resgates, foi pago cerca de R$64 mil. Nós tivemos também um plus em relação a uma reincidência, ou seja, no próprio local de trabalho, nós tomamos dessas pessoas um termo de ajuste de conduta, que é exatamente uma série de obrigações que eles vão ter que cumprir agora, sob pena de multas severas, e se houver reincidência no trabalho escravo, só para nós termos uma ideia, por exemplo, um empregador que pagou R$34 mil agora, na próxima, se ele reincidir, ele vai pagar quase R$200 mil. Certo. Muito obrigada, então, ao procurador do trabalho, Edno Moura, pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço.
É isso, Lívio. Então, nós ficamos aqui com essas informações muito importantes e também, é claro, sabendo que nas redes sociais desses órgãos federais, principalmente ligados ao trabalho, você também pode denunciar se souber de alguém ou de algum grupo sendo explorado dessa forma. Tá bom? É só você procurar o site e também denunciar, porque as operações sempre continuam, as fiscalizações continuam. Lívio. Obrigado, Edna. Boa tarde para você. E, mais uma vez, reforçar a importância da denúncia que pode fazer a diferença e salvar a vida de pessoas que estão em situações degradantes de trabalho. Mais informações, portalodia.com.